Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estou trazendo mais um vídeo para vocês devido a muitos pedidos aí no WhatsApp, no YouTube. Algumas pessoas vieram saber, né, qual foi o custo total aí da viagem, as despesas, né? E aí eu separei aqui algumas informações, estou com uma colinha já pronta para deixar o vídeo aqui o mais rápido possível. Então é assim, eu vou passar para vocês o valor total dos custos logo de primeira e depois eu vou falar sobre o custo de alimentação, gasolina, hospedagem, pedágio e despesa de emergência. E no final do vídeo eu vou dar 4 dicas muito importantes para você fazer sua viagem com segurança. Então assim, esses custos aqui de alimentação, gasolina, hospedagem, pedágio e despesa de emergência pode variar de acordo com como você vai fazer sua viagem. No meu caso eu fiz a viagem eu, a minha esposa e meu filho. Então foram para 3 pessoas, sendo 2 adultos e uma criança. Caso você vá fazer com apenas uma pessoa ou 2 pessoas, aí você vai ter uma base, vai diminuir um pouco aqui ou acrescentar um pouco ali, caso faça com 4 pessoas, por exemplo. Então você vai tendo mais ou menos uma noção a partir daí. Então eu vou passar para vocês logo o valor total da viagem, lembrando que a nossa viagem durou 5 dias, porém foram 4 dias rodando a maior quilometragem possível e no último dia era para só chegar ali, rodar 300 e poucos quilômetros e chegar em Curitiba. Então agora a gente vai para os custos, né? Eu vou passar cada um para vocês, só que assim, os valores que eu vou passar de alimentação e etc, são os valores totais dos 5 dias, tá? Não vou detalhar por dia, porque senão vai ficar muito cansativo o vídeo. E não é esse o objetivo, é apenas para passar as informações e vocês terem uma base. Então vamos lá. O custo de alimentação total dos 5 dias foi R$ 1.190,98, tá? Esse foi o custo total de alimentação. Lembrando que eu vou adicionar nesse valor aqui os valores referentes a um café da manhã, lanches, água e energético. Eu digo um café da manhã porque na primeira pernoite nós tínhamos o café da manhã incluso, só que a gente saiu antes. Então foi até um erro no meu ponto de vista, mas eu vou acrescentar esse custo no valor de alimentação. Assim, a gente parava às vezes para tomar um cafezinho, lanchar, tomar uma água, um energético, R$ 1.190,98. Agora vamos para o custo de gasolina. Gasolina ficou no valor total de R$ 1.252,22. No custo agora de hospedagem ficou o valor de R$ 800. Lembrando que a hospedagem foi para 3 pessoas e esse valor pode variar caso você faça com mais de 3 pessoas ou menos de 3. Então é onde você vai ter uma redução na hospedagem e na alimentação. Basicamente isso, de acordo com a quantidade de pessoas com quem você vai estar viajando. Sobre o pedágio ficou no valor de R$ 199,20 para os 5 dias. Vale lembrar que no pedágio é importante você ter dinheiro no cartão, aí você pode pagar no cartão de crédito ou no débito, e é muito importante ter também dinheiro em espécie, porque tem alguns pedágios a partir de São Paulo, se eu não me engano, que só recebem em dinheiro. Se eu não me engano é São Paulo, eu esqueci, mas tem que ter a grana, que aí caso não aceite lá o cartão de crédito e débito, você vai lá, paga em dinheiro e tá tudo certo. Eu deixo a dica para habilitar ali a opção de aproximação, caso você use, que aí quando chega na máquina, for pagar no débito ou no crédito, é só aproximar ali e já vai embora. Eu nem pegava, por exemplo, o comprovante. E na categoria de despesa de emergência fica um valor de R$ 24, é um valor de uma troca de lâmpada que tá lá no vídeo, uma lâmpada queimou em Araguaína, logo que eu fui ligar o carro nos primeiros testes do dia, e aí a gente identificou o problema, já fomos logo numa loja, pesquisei no Google Maps uma loja mais próxima, comprei a lâmpada, troquei, atrasou um pouco a viagem, mas segui o trecho até o destino onde havia sido programado. Então, esses foram os custos da viagem, tá? De forma separada. E aí, se vocês fizerem as contas, vão ver que vai dar o valor total de R$ 3.466,40 para 3 pessoas viajando, com todos os custos inclusos, né? Alimentação, gasolina, hospedagem, pedágio e uma despesazinha de emergência. Agora a gente vai para a parte das dicas que eu falei que no final do vídeo eu ia deixar para vocês. Essas dicas aqui são muito importantes, para a segurança da sua viagem. Eu já fiz uma viagem longa antes de Belém até Brasília, então já tenho uma certa experiência aí com algumas viagens longas, né? E essa viagem de Brasília eu fui de Belém a Brasília e retornei, adquiri uma certa experiência. Isso me ajudou bastante. Então a dica número 1 é não rodar durante a noite. A partir das 19h30 eu acho um horário muito perigoso para rodar. Eu inclusive não rodava a partir desse horário. Eu chegava a rodar durante os 5 dias, no máximo até essa faixa de horário, porque fica muito perigoso, né? À noite, principalmente se você usa película. A dica número 2, ela é uma dica complementar à primeira. Então, caso você use película no seu carro, por exemplo, eu utilizo no meu carro G5 nas laterais, G5 G20, se eu não me engano, na traseira e G20 no para-brisa. Durante a noite ficava bem ruim de enxergar, mas assim, como eu já estava acostumado e eu rodava pouco, eu rodava no máximo
máximo até 7, 7,5, então dava para rodar, mas assim, fica muito perigoso. E caso você tenha problema de vista, a dica é ou retira toda a película do para-brisa, deixa sem, nas laterais pode deixar normal e seguir a viagem, vai fazer uma viagem muito mais tranquila e muito mais segura. Eu, inclusive, na volta da minha viagem de Brasília para Belém, eu arranquei a película do para-brisa e quando cheguei em Belém, mandei colocar uma outra película, tá? Só que eu não fiz isso para vir para cá e eu até nem entendo por quê, deveria ter feito. A outra sugestão, na dica número 2, é de repente substituir a película G20 do para-brisa por uma G50, que é o que eu já fiz quando eu cheguei em Curitiba. Eu mandei tirar a película G20, coloquei uma G50 que é bem mais clara, e como os vidros laterais tem G5, fica bacana, é seguro, não dá para ver muita coisa para quem tem dentro, mas para quem tá dentro e tá olhando de fora, a G50 é muito mais transparente e dá para rodar durante a noite bem mais tranquilo. Então essa dica número 2 ela é muito importante. Caso você não queira tirar toda a película, já bota uma G50 lá que fica tudo certinho. A dica número 3 é com relação à gasolina, né, a parte de abastecimento. Então assim, sempre que você vê um posto de gasolina de uma bandeira confiável, é interessante que você faça o abastecimento, né? Complete ali o tanque, que era o que eu fazia. Por exemplo, sempre que eu passava num posto Ipiranga, Petrobras, uma bandeira que eu confio, eu já ia lá e abastecia. Às vezes não precisava, mas às vezes não, vou completar logo aqui o tanque para ficar tranquilo, para não correr o risco de ficar sem gasolina na estrada, tá? A dica número 4 é uma dica meio polêmica, só que assim, eu já vou ressaltar aqui que vocês façam por conta e risco, tá? Porque assim, é um assunto que a gente até conversou aqui no grupo com algumas pessoas. Um rapaz me deu um relato em que ele tomou uma multa por conta dessa situação. Ele falou para mim, cara, tu teve sorte por ter carregado coisas em cima do carro, né, no banco da frente. E assim, notem que nos vídeos eu não carrego as coisas nos bancos atrás, eu não carrego as coisas assim para que venha empatar a minha visão do vidro de trás. Então eu tinha total visão, sem nenhum problema, só que tinha coisas ali que estavam soltas. Então era um risco, só que foi um risco que eu quis correr, né? Eu poderia também ser parado pela Polícia Rodoviária Federal e ter sido multado. Só que as coisas que eu levei na frente, por exemplo, no lugar onde a pessoa coloca ali a perna, eu enchi de coisas, coloquei malas, né? Para que quando a gente fosse para os hotéis, tirasse as malas mais fácil. Até porque o porta-mala nem podia abrir. O porta-mala tava cheio de coisa. Cada espacinho a gente foi encaixando alguma coisa que era importante que a gente queria trazer. Então, assim, no banco, pode ver no vídeo que eu coloquei até farinha em cima, prendi um monitor. Então, caso vocês coloquem algumas coisas no banco, prenda com cinto, né? Para ter mais segurança e não correr risco de, em caso de alguma frenagem, algo venha voar na tua direção e te machucar. Então, eu acho que é por esse motivo que você deve fazer por conta e risco, avaliar ali, mas tem sim uma probabilidade de repente algum agente de trânsito te multar, sei lá, um Detran, uma Polícia Rodoviária Estadual ou até mesmo uma Polícia Rodoviária Federal. Com relação às películas, eu também poderia ter sido multado, mas não fui porque toda vez que eu passava nas barreiras, né, que eu via as barreiras da Polícia Rodoviária Federal, baixava o vidro, tanto da frente, né, eu baixava todo, e o de trás eu baixava assim só metade, pronto. Passava, depois subia, ligava o ar novamente e seguia a viagem. Então assim, é uma dica um pouco polêmica por conta desse motivo, mas dá pra vir, dá pra trazer suas coisas. Eu aproveitei com isso, eu consegui trazer muita coisa minha, não precisei vender, e isso foi um ponto muito positivo. Então é isso aí, pessoal, esse era o vídeo. O vídeo demorou um pouquinho, tentei resumir aqui de todas as formas. Caso fique alguma dúvida, só postar nos comentários aqui que a gente vai responder todos vocês. Então é isso aí, se você gostou desse vídeo, deixa like, comenta, compartilha com seus amigos que pretendem fazer uma viagem longa. E é isso aí. Forte abraço a todos e falou!